Você irá construir e não sabe como calcular os materiais para a sua construção? Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e nesse vídeo iremos trazer 9 dicas para você estar podendo calcular pelo menos os principais materiais da sua obra sem ficar aí na mão do pedreiro. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e nos ajude a estar alcançando mais pessoas e cada vez mais trazer vídeos relevantes para a construção civil. Vamos para o vídeo! O bom andamento de uma obra exige ter a mão de obra e o material de construção para cada etapa e o momento necessário. Com isso, é possível garantir que atrasos não ocorram por falta de insumos e as compras não tenham que ser feitas de última hora. Para assegurar que a sua obra não terá esses problemas, que podem causar grandes prejuízos com os atrasos e gastos não previstos em orçamentos, é essencial saber como calcular o material para a obra, além da quantidade exata que será utilizada de cada um deles. Ainda que seja uma etapa óbvia, pode ser difícil, já que considerar medidas, inclinação e outras características das estruturas e materiais faz com que o cálculo não seja uma simples multiplicação. Pensando em formas de ajudar sua construção com a gestão desses insumos, segue abaixo algumas dicas que iremos lhe auxiliar sobre esse assunto. Mas afinal, como calcular o material para a sua obra? Sabemos que a área construída, medida de parede, altura de parede e tamanho dos materiais influenciam muito nisso. O tamanho da parede, por exemplo, é o que determina a quantidade de tijolos, tinta, revestimento, cabos de energia, canaletas e outros elementos que fazem parte da estrutura completa. Para realizar esses cálculos com exatidão, tenha também junto com você um profissional, um arquiteto ou engenheiro que vai lhe auxiliar também nessa contabilização dos materiais. Especializados em analisar estruturas da construção civil, são profissionais capacitados e experientes que vão saber realizar os cálculos sem erros, considerando todos os detalhes de cada estrutura do projeto. Além disso, é preciso sempre considerar riscos, como danos e quebras de materiais no transporte ou por erro, sendo uma dica extra sempre comprar 10% a mais do previsto. Esse material extra vai evitar que sua obra acabe sem materiais e que sobrarem no final. Esse material extra vai evitar que a sua obra acabe sem materiais e, se sobrarem no final, pode ser enviados a outros projetos ou armazenados em estoque. Ainda que seja indispensável ter um desses profissionais participando da previsão de quantidade de materiais, nunca é demais saber como cada material deve ser calculado e estar preparado para avaliar a gestão de materiais, principalmente se você é o administrador do projeto. Confira agora 9 dicas com os principais materiais utilizados numa obra, começando com a dica número 1, tijolos. O cálculo da quantidade de tijolo é um dos mais simples, bastando saber a área em metro quadrado que será construída. A dica para não cometer erros aqui é verificar com cuidado o tipo de tijolo que será utilizado. Existe uma variação de tamanhos dependendo do modelo de tijolo que será utilizado. Assim, é necessário verificar a medida do tijolo que será comprado e calcular a sua área, altura vezes largura, para depois dividir pela área total da obra. Para evitar o risco de falta de material por quebra, desconsidere os vãos e janelas e portas das paredes. Calcule como se elas não existissem, já que algumas vezes será necessário utilizar alguns tijolos a mais para fazer seu contorno e garantir as medidas corretas. E não se esqueça de adicionar os 10% para imprevistos. Algumas quantidades de tijolos padrões que você precisa saber, caso for usar aquele famoso tijolinho comum, aquele tijolinho maciço, ele usa 75 unidades por metro quadrado. Já o famoso tijolo 9 furos, que seria o tijolo cerâmico, aquele que é 14 por 11 centímetros e meio, ele acaba sendo utilizado 26 tijolos por metro quadrado. Dica número 2, pisos e revestimentos. Além de saber a área total a ser revestida e receber piso, esses materiais de construção exigem também considerar o rendimento de cada caixa de material comprada. O processo aqui então é verificar o rendimento de cada caixa e dividir pela área onde os pisos e revestimentos serão aplicados. É importante considerar também a área do rejunte. Outra dica para não esquecer é que existe uma margem de segurança que varia de acordo com a medida das peças. A margem de 10% se mantém para peças de até 15 centímetros, mas para peças com 30 centímetros ou mais, a margem acrescentada deve ser de 15%.
Por precaução, já que em caso de emergências pode ser difícil de encontrar o mesmo piso e revestimento para comprar de última hora, tenha sempre uma caixa mais guardada. A dica número 3 são tintas. A quantidade de latas de tinta depende de alguns fatores como quantas mãos de tintas o fabricante recomenda, qual o rendimento da lata, que varia de acordo com marca, tipo de tinta e tipo de superfície, a área a ser pintada e considerar a proporção de 3,6 litros para cada 18 metros quadrados. No caso de paredes mais porosas, será necessário de 5 a 10% ou mais de material, e não se esqueça de acrescentar, em todos os casos, 10% da margem de segurança. Dica número 4. Cimentos e argamassas. O cálculo de cimento e argamassa é muito importante se você compra o material pronto. Em geral, são necessários 10 kg de cimento para cada metro quadrado da obra, sendo necessário apenas calcular a área total da obra. Para a argamassa, a quantidade por metro quadrado de obra é indicada pelo fabricante e fica em torno de 17 a 20 kg com 1 cm de espessura. Para facilitar essa conta, podemos considerar 5 kg para cada metro quadrado da área do piso ou revestimento a ser instalado. Resumindo, um saco de 20 kg você consegue fazer 4 metros quadrados de piso. Essas medidas podem ser consideradas também na hora de comprar o material para produzir argamassa e cimento no canteiro, sempre lembrando daqueles 10% a mais da margem de segurança. A dica de número 5 seria o concreto usinado. Uma grande diferença na hora de comprar o concreto usinado é que o seu cálculo é feito por metro cúbico, já que ele é usado para estruturas com espessuras, ou seja, exige calcular o volume e não a área das peças a serem construídas. Ainda assim, o cálculo se mantém simples. Calcule o volume da peça multiplicando largura vezes comprimento vezes altura. Depois basta verificar a área da obra e dividir pelo tamanho das peças para saber quantas serão necessárias. Lembre-se de ter material suficiente para fazer peças extras caso seja necessário. Vamos dar alguns exemplos práticos agora. Por exemplo, para você calcular uma estaca, você sabe como que faz? Você pega o diâmetro da estaca, seria o diâmetro ao quadrado, vezes o π, que é aquele número gigantesco, 3,1415, vezes o comprimento ou a profundidade da estaca e vezes a quantidade de estacas no terreno. Você fazendo toda essa multiplicação, você terá o volume total de concreto a ser usinado para essas estacas, no caso de estacas redondas. Para calcular quantos concretos você usa numa viga é mais simples. Basta você calcular a altura da viga pela largura da viga pelo comprimento total. Nesse caso, multiplicando esses 3 fatores, você também já terá a área, volume total do concreto. Dica número 6, armação de aço. Quando o pessoal que está construindo comprar armações ou estruturas em aço prontas, nenhum cálculo é necessário. Basta enviar o projeto ou as medidas para o fabricante e ter a peça no tamanho exato para a sua obra. No entanto, se sua obra vai produzir as estruturas num canteiro e precisa comparar as barras de aço, o primeiro passo é calcular a metragem linear e depois dividir por 12, que é o tamanho padrão das barras de aço. Existem muitos modos de calcular a metragem linear, uma vez que varia por tipo de estrutura e a armação a ser realizada. No caso das colunas, é preciso multiplicar a metragem da coluna pela quantidade de barras e depois calcular a metragem linear de cada coluna multiplicada pela quantidade de colunas do projeto, chegando à metragem linear total. Para os estribos, segue o mesmo processo. A metragem linear de um estribo e depois multiplicar pela quantidade de estribos para saber o total também. Em cada coluna é necessário verificar o número de estribos, o que se consegue dividindo a altura da coluna pelo espaçamento entre os estribos e depois multiplicar pelo total de colunas para ser o total de estribos. Dica número 7. Madeiras para caixarias. As caixarias de sarrafo ou madeira são essenciais para dar o formato a peças de concreto. A quantidade aqui pode ser calculada por peça ou por área, sendo por área o modo mais comum. A conta é simples. Calcule a área total que as formas precisam cobrir e divida pela medida da tábua para saber quantas tábuas serão necessárias. Se sua construção for utilizar o sarrafo, uma medida comumente usada é a de 7,5 metros de sarrafo para cada tábua de caixaria.
As exceções para o cálculo são Radier e Lages, que em lugar de calcular a área, exigem fazer a mesma conta, mas calculando o perímetro. A dica número 8 são os reservatórios de água. O mercado da construção civil oferece uma grande variedade de tamanhos de caixa d'água e é essencial comprar o tamanho certo para atender às necessidades e dimensões de cada edificação. Ao contrário de outros materiais, em que você considera o tamanho da estrutura, o oposto acontece com a caixa d'água. Ela não é pensada de acordo com o tamanho da estrutura, a estrutura é que deve suportar o tamanho específico. O tamanho é definido pela necessidade de abastecimento, considerando o número de usuários, tamanho de edificação e possíveis imprevistos, como o município ficar sem água. Para isso, se considera medidas diárias de uso de água por morador, dividido por usuários da edificação, que é de 150 litros por pessoa. Para garantir que a quantidade de água seja suficiente para cobrir imprevistos, o total de consumo diário para todos os moradores deve ser multiplicado por 2. É com base na quantidade de litros diários que se escolhe a caixa d'água e prepara-se o espaço no projeto para instalá-la. A dica número 9 são as telhas. Telhas, assim como tijolos, possuem variedade, ou seja, são produzidas com diferentes características de materiais, tamanho, peso e inclinação, e algumas dessas características podem interferir muito no momento de decidir quantas telhas será necessário para comprar para a obra. Os cálculos de quantas telhas comprar precisa considerar áreas e inclinação, que são considerados em etapas diferentes. Primeiro, é necessário definir a área total a ser coberta, multiplicando o comprimento por largura sem esquecer de considerar a medida do beiral. Uma vez que se tem a área total de aplicação das telhas, é necessário verificar o quanto ela se amplia em decorrência da sua inclinação. Lembre-se, quanto maior a inclinação, mais telhas você irá utilizar. Essa inclinação gera o que a construção civil chama de fator de correção das telhas. Existe uma fórmula para calcular a correção, mas ela é muito complicada, então uma alternativa é consultar tabelas de correção. Assim você calcula a área a ser coberta e multiplica pelo fator da inclinação que aquele tipo de telha exige para saber a área total. Com a área total, basta verificar a área de cada telha para saber quanto será necessário comprar. Mais uma vez, não esqueça daqueles 10% da margem de segurança para as telhas, evitando sofrer com falta de material por causa de imprevistos. Afinal, esse material de construção pode quebrar no transporte, no manuseio dos trabalhadores ou mesmo na hora de empilhar para armazenagem. Pronto, agora você já sabe calcular quantos materiais e os tipos que você irá utilizar para a sua obra, não dependendo apenas desse cálculo do pedreiro, mas você pode adiantar e também fazer esses cálculos ou até mesmo conferir. E aí, o que achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você já teve algum problema de sobra ou falta de material na sua obra. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, valeu!